também faz o que a gente quer, só que ele não atualiza automaticamente. Então, não vamos usá-lo. Eu vou usar aqui a extensão do VS Code mesmo, porque ela é mais prática. E vamos lá. Beleza? Outra coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me interromper no meio da explicação, não tem problema, tá? Que aí eu paro, a gente vai dando os passos devagar com vocês. O que a gente tem que fazer primeiro, então, pro nosso joguinho? Primeiro eu vou adequar as dimensões. Esse joguinho aqui, ele tá 400 por 600. Para eu mudar a dimensão dessa tela preta aqui, que vai ser a tela do jogo, eu vim aqui no script da main. Eu vou mudar aqui, ó, para 400 por 600. E ele já vai adequar para mim. Outra coisa que eu queria fazer era mudar esse fundo. Não sei se vocês perceberam, mas o fundo é preto e o jogo tem outro fundo. Eu vou tirar esse branco, que o branco dói o olho. Então, eu vim aqui no HTML mesmo. Vou adicionar uma tag de estilo aqui. E aí, isso aqui é HTML, então não tem muito a ver com o phase em si. Mas vou só adicionar para ficar... Para ficar mais interessante. Agora o jogo sumiu, né? Mas já a gente vai pôr um background nele para ele destoar. E ficar bacana. Beleza, feito com isso. Então vamos fazer a nossa primeira cena. Nossa primeira cena vai ser o jogo em si, que eu acho que vamos direto ao ponto, né? Depois a gente vai fazendo as coisas a mais. Antes, deixa eu só abrir aqui uma coisinha rapidinho, que eu tenho que pegar os assets. Enquanto isso, João, você tem algum comentário? Opa, mano, então. Eu creio que não. Tá tudo explicado certinho aí, mano. Mas. É. Eu tô gravando a tela aqui, tá tudo certinho. Eu tô gravando, a Sofia tá gravando, então. Tá no Beleza. esquema aqui, mano. Pode deixar. Tô tranquilo. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é nossa cena de game. Então, deixa eu já renomear isso aqui. Pra game. VS Code resolveu demorar para renomear um arquivo. Aí. O nome dela aqui eu vou mudar para game. Na hora de importar essa cena aqui, ó, vou mudar aqui para game. Aqui, nesse campo de cena aqui, vai entrar todas as cenas do seu jogo. E o que é uma cena? A cena é basicamente uma tela do seu joguinho. E aí podem ter várias telas. Tela de pause, tela de menu, tela de game over, tela do jogo em si. Beleza? E aí você declara todas aqui, você importa elas, o arquivo JavaScript, e você declara elas aqui pro seu jogo, pro Phaser reconhecer que elas existem. Beleza? Então, na nossa primeira telinha aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem que colocar um background. Para eu colocar alguma coisa na tela com relação a imagem, sprite no Phaser, tem que fazer duas coisas. A primeira, eu tenho que carregar essa imagem, e aí depois eu vou criar um objeto com essa imagem carregada. Como que funciona isso? Primeiro, deixa eu só criar uma pasta aqui para deixar organizado, chamada Assets, que aqui vai ter todas as nossas imagens. E vou até criar uma pasta para imagens em si, que pode ter outros assets, tipo música, vídeo, etc. E aí dentro dessa pasta Images, eu vou pegar a imagem do fundo, que ela tá aqui. Calma aí. Aí, beleza. E esse aqui é o nosso fundo, bonitinho. Vamos carregar ele no Phaser então. Primeira coisa, antes de tudo, vou carregar ele aqui na função preload, que é uma função nativa aqui do Phaser. Então ela atende nossos requisitos. Para eu carregar, por o Phaser aqui tá lidando com uma classe, então fatalmente, não sei se vocês sabem, mas a gente vai estar lidando um pouquinho com programação orientada a objeto. E quando a gente fala de programação orientada a objeto, a gente está querendo se referir essa palavrinha aqui, que é o this. E aí a gente pode acessar várias propriedades desse objeto aqui, dessa classe. Inclusive eu esqueci de mudar aqui, né? E a propriedade que a gente quer aqui é a propriedade de carregamento, mais especificamente de imagem. Então eu vou dar um nome para isso, de background. Ups.
Background. Meu Deus. E aí aqui eu tenho que passar o caminho. Ela tá em ponto .src. src. Assets. Image. Qual que era o nome? Era galaxy.png. Então, galaxy.png. E agora, além de carregar, preciso criar o objeto com essa imagem, como a gente tinha comentado. E é bem de boa, só você vir aqui no Phaser, down this, ponto. Como a gente não vai estar mexendo nesse plano de fundo ainda, então eu vou adicionar ele direto. Vai ser um this.add com uma propriedade chamada tile sprite. O que essa propriedade faz? Ela vai pegar essa nossa imagem, transformar, vai criar vai transformar ela em um tile, que é meio que algo que você pode colocar um do lado do outro, que vai ficar se repetindo para sempre. E eu não sei se vocês lembram, mas aqui no nosso jogo, ela fica andando para baixo, né? Então ela tem que se repetir. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Deixa eu só morrer aqui. Então, para fazer isso, a gente usa essa propriedade tile sprite, que ela recebe alguns parâmetros. Primeiro é a posição do centro da imagem que a gente está carregando. Então vou colocar aqui no centro da imagem. Se ela é 400 por 600, então é 200 por 300. E aí é o tamanho desse tile, né? Dessa imagem, que aí vai ser os 400 por 600. E aqui eu passo o nome do que eu quero carregar, que é background. E aí a gente já tem alguma coisa aqui, que já está dando sinal de vida aqui o nosso jogo. Beleza? Uma coisa que eu vou fazer para tentar deixar um pouco mais organizado. Aliás, não vou fazer isso não. Vamos andar um pouco e depois eu vou organizar. A gente pede o fio da meada. O que eu vou fazer então é adicionar a nossa querida nave. Eu vou pegar o asset dela aqui. Só um minutinho. Achei. Beleza. E aqui é a nossa nave. Ela é um pouco grande, 720 por 713. Então, logo de cara a gente já percebe que a gente vai ter que reduzir ela, né? Fazer um scale. Mas vamos botar ela aqui primeiro. Então, primeiro a gente tem que carregar this.load.image. Dá o nome de spacecraft. Poderia ser qualquer nome, tá? Nave, aeronave, vocês que sabem. Image.spacecraft.png. Depois que eu carregar, eu vou adicionar aqui. E ela já não é mais um tile sprite, beleza? Ela é uma imagem mesmo. Então, vou só adicionar ela direto. This.add. Só ver se eu não estou fazendo errado. Ah, não. Ela tem uma coisa a mais, que é o seguinte. O nosso plano de fundo não tem necessidade, mas a nossa nave, ela interage com outros elementos, como os inimigos, as moedinhas que a gente tinha para pegar, né? Quer ver? As moedinhas, ela interage. Então ela tem colisões e ela interage com a física, porque ela se move e tal. Então, a gente tem que usar uma outra propriedade do Phaser, que não é só adicionar uma imagem. A gente tem que adicionar uma física. Então, physics.add. E aqui eu vou adicionar um sprite, que é o que a nossa nave vai se encaixar. E aí aqui é a mesma coisa. Eu vou adicionar o centro, da onde que eu quero... a posição que eu quero adicionar esse sprite na tela, né? Quando ele for chamado. Que vai ser, sei lá, no meio também, 200 por 300. E aqui eu posso colocar spacecraft, que ele já vai estar um pouco grande. E duas coisas aconteceram aqui, não sei se vocês perceberam. Primeiro que, como eu adicionei um objeto de física, ele tem gravidade, então ele meio que caiu do mundo. Pra gente resolver isso, a gente pode fazer um ponto set world collider aqui, que ele vai colidir com as bordas do mundo. Se eu colocar true, ele tá bugando porque ele tá muito maior. Vamos dar um scale. Ponto set scale pra, não sei, 0.1. Deixa eu ver. Beleza, então ele já tá um tamanho bacana e não cai da tela, né? Vocês podem perceber que ele tem essa coisa rosa e um negócio verde em volta.
que é por causa do modo de debug do phaser, que é isso aqui, ó. Aqui no main, no arquivo main.js, pode mudar esse debug para false, que aí você não vê atuação de nenhuma força nem nada, só o seu jogo em si. Eu vou deixar assim, por enquanto, que eu acho que esse debug é feio. E... bom, vamos lá. Adicionado na nossa nave, o que é interessante a gente fazer? Bom, vamos primeiro tirar essa gravidade, porque a nave não pode cair, né? Ela tem que ficar. E a gravidade posso fazer isso de duas formas. Primeiro eu posso alterar aqui para 0 a gravidade, e aí ela fica parada. E aqui, percebe que aqui eu posso brincar com esse valor para qualquer nível de gravidade, né? Se colocar um valor baixo, é uma gravidade baixa, enfim. Mas eu também poderia alterar quão pesada é essa nave, tá bom? Mas isso seria um outro nível de código que não vou entrar em detalhes aqui, mas é possível também. Bom, vamos lá, vamos mexer essa nave. Para a gente poder controlar ela, a gente tem que criar um objeto para reconhecer as nossas teclas do teclado. Porque senão, enfim, o Phase não vai saber que a gente está apertando alguma coisa. Para isso, eu vou usar uma outra propriedade chamada input. Então vou aqui aliás, eu vou, antes do create, vou aqui no load. Vou carregar this.input.keyboard. Que aqui eu estou carregando basicamente todas as teclas. E vou criar um cursor que, tipo assim, uma coisa são as teclas e outra coisa são as respostas do phaser para essas teclas. Então, isso aqui é basicamente o que a gente precisa. E eu vou armazenar isso numa variável. A variável no JavaScript, não sei se vocês já estão sabendo, mas eu posso ter 3 tipos de variáveis. Eu posso ter uma variável const, tipo assim, que ela nunca vai poder ter esse valor alterado, né, porque ela é constante. Também tem a variável do tipo var, que aí você pode alterar o valor dela e ela tem um escopo global, por ser var. E também tem o tipo de variável let, que ela tem um escopo local e também pode ser alterado. Pro que a gente quer aqui, eu poderia usar var, sem problema. Só que eu vou fazer uma outra coisa que é um pouco mais elegante, que eu vou colocar essas teclas dentro do objeto do jogo, dentro dessa classe. Para isso, como a gente está lidando com PO, é só usar um this.keys, que ele já coloca dentro da classe em si. Beleza? Então, beleza, feito isso, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Pode me parar se eu estiver muito rápido, que a gente diminui a velocidade sem problema. O João tá aí? Opa, tô aqui sim, mano, tô acompanhando. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui se mover. Eu vou criar aqui no create, aliás, perdão, no update, essa função update aqui ela é rodada toda vez que alguma coisa atualiza na tela. Então, eu vou colocar aqui uma condicional para quando eu apertar a tecla, sei lá, para a esquerda, ele tem que ir para a esquerda. Se eu apertar para a direita, ele tem que ir para a direita. Então, vamos lá. If this.keys, que é todas as teclas. Left, que é a setinha do teclado para a esquerda. Is down, quer dizer, está pressionada, vou fazer alguma coisa. Aqui, no caso, eu vou simplesmente mudar a velocidade da minha nave. E para eu acessar essa nave, eu tenho que colocar isso aqui em alguma variável para eu acessar aqui embaixo. Então, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz ali nas teclas, vou criar um this.spacecraft. Beleza? E aqui é só alterar a velocidade dela, this.spacecraft. Set velocity. E aqui eu posso alterar tanto a velocidade x quanto em y. Como eu estou apertando para a esquerda, então é velocidade em x. Aí eu vou dar uma velocidade, sei lá, de 100 pixels. Vamos ver. Se eu aperto para a esquerda, e ela já vai. Só que aqui, duas coisas, né? Se eu aperto para a esquerda, ela vai para sempre para a esquerda. Então, deixa eu só colocar uma outra coisa aqui, um else.
que é quando eu não tiver com a aperta para a esquerda pressionada, eu quero que a velocidade da Spacecraft seja 0. Então, com isso, se eu aperto para a esquerda... Botou aceleração, paizão. Opa! Aí eu dormi. Tranquilo, Set tranquilo. velocity. Aí quando eu aperto, ela para. Que é o que a gente precisa. E vamos fazer agora para a direita, né? Eu vou simplesmente copiar isso aqui. E fazer um else if. E aqui eu vou pôr right. E ela vai para o outro lado, que é o positivo. Então, ela fica assim. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui um pouco mais visível. Assim. E assim. Talvez melhore um pouco. E aqui... Especials. Beleza, então o que a gente está fazendo aqui, ó? Se aperta para a esquerda, a tecla para a esquerda estiver pressionada, anda para a esquerda com essa velocidade aqui. Se não for pressionada à direita, anda para a direita e por aí vai. E aí já está funfando. Vamos para cima e para baixo agora. E para isso eu vou fazer, como a gente está indo em outro eixo, vou fazer uma cópia disso aqui. Vou colocar up e down. O up, se eu não me engano, é positivo e o down é negativo. Vamos ver. Lembrando que eu tenho que mudar de X para Y. Então, Y. Vamos ver. Ai, foi ao contrário. Tá passando para cima, ela tá descendo. Então, aqui tem que ser negativo, aqui positivo. Perfeito. Já temos alguma coisa se mexendo na tela. E olha só que bacana, a gente fez o quê? Nada de código. Já tem um esqueleto aqui tomando forma. Beleza? Eu vou fazer uma coisa agora para deixar um pouco mais organizado. Porque se eu quiser alterar a velocidade, eu tenho que vir aqui e alterar manualmente todos esses valores. E isso pode ser um pouco chato, né? Então eu vou deixar isso aqui tudo dentro de uma variável. E variáveis que a gente declara, que a gente usa ao longo de todo o phaser, fora sem ser essas aqui de keys e a nave, é interessante a gente declarar elas num método inicial, logo quando o phaser inicia a cena, que é esse método aqui, ó, init, beleza? E aqui eu vou declarar do mesmo jeito que eu fiz as outras, então this ponto, não sei, spacecraft velocity, vou colocar 200. E aí todas as referências aqui, vou colocar 1 vezes esse valor. Ops. Beleza. Se tiver muito grande, muito pequeno, não estiver dando pra ver, vocês me avisam, tá? Mas... E aí a gente consegue ter acesso a esse valor aqui e mudar facilmente. Se botar um valor muito alto, 1000, por exemplo, vai ficar... Enfim, vocês pegaram a ideia. E por aí vai. Então, o que mais que a gente vai ter agora? A gente pode adicionar a questão de quando você apertar S que você vai para a cena de pause, né? E também a gente poderia adicionar as músicas, só que eu vou deixar para fazer isso daqui a pouco. Antes, eu queria colocar aqui em cima os textinhos esses textinhos aqui, ó, quer ver? Esse aqui, ó, de HP e dos pontos, que é o de vida e o score em si, né? Então, bora fazer isso. Para eu adicionar qualquer texto, qualquer tipo... Deixa eu só deixar ela mais devagar. Para eu adicionar qualquer texto aqui no phaser, tem um método específico, que é o addText. Então, bora fazer isso. This.add.text. E aí, ele, como qualquer outra coisa no phaser, eu preciso passar a primeira posição, vou colocar ele no canto, então sem. E aqui eu passo um texto, HP, 3 de 3, por enquanto. E ele já tá aqui, tá muito perto, deixa eu diminuir um pouco. 10, 10. Beleza, agora tá muito colado. Acho que 20, 20 é o ideal. Perfeito, perfeito. E só que tem um detalhe, né? Se essa vida mudar, como eu tô colocando um texto aqui, não vai alterar nada. Então, aqui ao invés de entrar um 3 de 3, eu tenho que entrar uma variável, que é o número de vidas que eu tenho.
Então vou declarar essa variável aqui em cima, como, sei lá, vidas, lives. Começa com 3. E aqui agora eu vou usar a propriedade do JavaScript, que eu posso fazer de várias formas. A primeira é dessa forma aqui, ó. Eu acabo, boto um mais, um mais, isso, mais. Isso aqui é uma forma, beleza? Que eu tô concatenando as strings. Outra forma que eu acho um pouco mais visual é usar, ao invés de aspas simples, é usar a crase. Que aí aqui dentro eu posso colocar esse objetinho aqui. Que aqui eu posso colocar qualquer coisa de JavaScript em si. Que no nosso caso são as vidas. Se eu carregar, se eu salvar, vai aparecer ali os 3. Beleza? E basicamente eu posso fazer dessas duas formas. Isso aqui, vamos atualizar isso aqui. Como não tem inimigo ainda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer que toda vez que eu apertar espaço, só para teste aqui, toda vez que eu apertar espaço, ele vai perder uma vida. Então, keys, face, is down, this.lives, menos, vai perder uma vida. Só que isso aqui ainda não vai funcionar. Aqui, ó, tô apertando espaço aqui e nada acontece. Porque, apesar de eu estar atualizando a variável, eu não estou atualizando o texto. Então, para eu mudar isso, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar isso aqui dentro de uma variável chamada lives text. Beleza? E aí, essa variável eu atualizo aqui agora. Só this.lives text. E aí eu uso a propriedade setText, que vai mudar o texto. E aí eu vou só colocar a mesma coisa. É como se eu estivesse carregando de novo o texto desse objeto. Só que agora ele está carregando com um novo valor da variável, né? Então, se eu salvar e apertar espaço, ele já altera. Obviamente, não era para ele para número negativo, né? Para ele parar no 0. Mas, enfim, já dá para ter uma ideia de que está funcionando. E vou fazer aqui, antes de eu consertar isso aqui, eu vou fazer o do... Isso aqui, ó, dos pontos, beleza? Então, vamos lá. Mesmo esquema. Desse ponto score, poderia ser points também. Matheus, Oi. posso só fazer uma interação aqui com o pessoal? Claro que pode. Alguém sabe dizer pra mim por que a vida diminuiu tanto com ele apertando espaço algumas vezes só? Porque foi pra menos 200 com ele apertando espaço, sei lá, 10 vezes? Alguém tem um chute? Ninguém, nem um chutezinho? Qualquer tentativa? Mano, eu tenho um chute. Fala qual é o seu chute. Fala pra nós, Caio. É o The Bouncing do teclado? Cueca. Assim, é um bom chute. Mas é um bom chute, realmente. Mas mais algum participante? Não? Última chance pra ganhar uma bala. Não, tudo bem. Basicamente é porque a função update é chamada a cada frame, correto, Matheus? Isso. Então, como não sei quanto que tá aí, Matheus, tá o quê? 30 frames por segundo, 60? Quanto que tá configurado? Cara, eu acho que por padrão é 60, se eu não me O padrão é engano. 60. Então, se ele apertar espaço por um segundo, vocês concordam comigo que o if vai ser ativado 60 vezes? Então, é basicamente por esse motivo que, no exemplo específico ali, ele aperta espaço uma vez e a vida vai descendo pra caramba. Porque a função update é chamada a cada atualização de frame e a gente está trabalhando com 60 atualizações por segundo. Mas só isso mesmo, minha tentativa de interação, Matheus. Ao longo do código eu vou fazer mais algumas perguntas e no final quem responder mais ganha uma balinha. Então participem. Pode continuar Isso. agora, Matheus. Perfeito. Eu nem tinha me dado conta
Isso que você falou, então é bem interessante. Ah, o pai tá sempre aqui pra adicionar, né, mano? Não tem como. Bom, vamos lá. O que a gente vai adicionar agora é o texto de pontos, né? Então, mesmo esquema, vou adicionar aqui uma outra variável, score text. Mesmo esquema, ela vai ser um pouquinho para baixo, então vou colocar uns, sei lá, uns 50 aqui. E aqui eu vou pôr points desse ponto score. Então, beleza, já tá no lugar certinho. E do mesmo jeito que a gente estava atualizando as vidas, eu vou atualizar agora o score. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de forma preguiçosa. Score. Points. Beleza. Toda vez que eu aperto espaço, o score está sendo atualizado. Não está funcionando. Beleza, eu posso tirar isso aqui. Então, nossa nave já está pronta para atirar e receber dano. E receber pontos também. Então, antes de eu passar, se alguém tiver alguma dúvida, pode me parar, tá? Só lembrando. Vamos fazer o tiro. Vamos colocar o tiro aqui para nossa nave. Eu vou fazer isso da seguinte forma. Do mesmo jeito que a gente carregou o sprite da nave, a gente vai carregar o sprite do tiro. Antes, deixa eu só pegar aqui o asset do tiro, que é muito importante. Beleza. Esse aqui é o asset do tiro. É um PNG de um tiro de Star Wars que serve pra gente. Percebe também que ele é bem grande pra nossa tela, cena, então a gente vai ter um scale. E bora lá, mão na massa. Então, primeiro de tudo eu vou carregar ele, this.load.image. Vou colocar só laser shot. E aqui o caminho. Assets image barra laser shot PNG. Depois de carregado, eu vou... eu não posso adicionar... Quer dizer, posso assim, só pra gente ver o tamanho da coisa. This.add.sprite. Aqui ele é uma física também, né? Porque, enfim, ele vai entrar em contato com os inimigos. Então vou adicionar uma física pra ele. E... a posição pode ser no centro, não tem problema não. Então 200 por 300. E o sprite é o laser shot. Ai, laser shot. Beleza, ele tá imenso. Vou dar um scale nele aqui de 0.1, talvez. Ainda tá um pouco grande, então 0.5. 0.3. Perfeito. 0.3 é bacana. Então, agora, vamos fazer ele infinitamente para cima. Só que o que acontece? Uma coisa que é uma boa prática que a gente pode fazer aqui. Como eu vou dar vários tiros ao longo do jogo, uma boa prática para a gente fazer é acoplar, agrupar esses tiros em um grupo para a gente poder acessar esses tiros com mais facilidade depois. Isso vai ser muito importante quando a gente estiver mexendo com performance, porque não posso só adicionar vários tiros e acabou. Senão lá no infinito aqui, quando o tiro continuar subindo, vai ter 1 milhão de tiros lá e isso vai largar o jogo depois, enfim. Então, a gente tem que tratar disso. Pra gente adicionar esses tiros em conjunto, eu vou adicionar aqui uma funcionalidade do phaser. Vou comentar isso aqui, que é o this. É o nome pro grupo de Shots. laser shots. Perfeito. Matheus, posso dar mais um aviso aqui, mano, enquanto você escreve a linha de código aí? Claro, claro. Pessoal, só lembrando que caso vocês estejam com vergonha de abrir o microfone, mas tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no chat, que o Caio e o Vinícius estão aqui exatamente para responder a dúvida de vocês. Então, só lembrando aí, mandar lá, o pessoal tá à disposição. Agora pode continuar aí, Matheus. Tá ficando muito bonitinho o jogo, cara. Perfeito. Eu vou simplesmente adicionar aqui, então,
Laser Shot Group, né? Não, Laser Shot, como a gente colocou. E ele vai receber todos os tiros, então this.physics, .add, e aqui que entra o pulo do gato, vou para group, ao invés do sprite direto, beleza? Isso aqui, inclusive, é interessante a gente até manter aqui no init, mas por enquanto eu vou deixar aqui, que já já a gente vai estar mexendo com isso. E como eu só adicionei o grupo, não adicionei nenhum sprite dentro, então já nem coloco o tiro aqui mais. E eu vou adicionar o tiro só quando eu apertar espaço. Então vamos fazer aqui mesmo esquema aqui, this.keys.space, is down, this.spacecraft não é o que? É laser shots. Tá, isso aqui vai dar um pouco mais de trabalho, então vamos fazer assim. Quando eu atirar, o que eu quero? Eu quero adicionar um tiro, só que eu quero adicionar um tiro no grupo de tiros. Então vou usar o ponto .create aqui. E aqui é basicamente a mesma coisa que a gente estava usando no sprite, ele usa as posições e o nome do sprite, então vamos lá. 200 por 300, laser shot. Vai ficar na mesma linha, por enquanto. Beleza? E tem que ter um set scale aqui, mas eu não sei se eu consigo adicionar aqui, deixa eu só ver. Meu Deus. Eu acho que eu não consigo adicionar ele aqui direto. Deixa eu ver. Ai, .03. Consigo. Beleza, só que toda vez que eu aperto espaço, ele aparece no centro da imagem, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer que apareça onde a nave está. Então, ao invés de 200 por 300, eu vou dar um espaço aqui. Vou deixar um pouco mais organizado. Aqui eu vou colocar o seguinte. This.spacecraft. Eu vou pegar a posição X e a posição Y da nave. Que aí ele aparece onde a nave estiver, né? Só que aí aparece o mesmo problema que a gente estava discutindo antes. Se o apertar espaço, ele floda de sprite. Então, vamos mudar isso. Bem rapidinho. Desenha um coraçãozinho pra gente, Matheus. É impossível. Como é que agora a tela tá toda poluída? Olha meu coraçãozinho. Coisa linda, cara. Parece que tem um tumor no meu coração. Isso beleza, só que aí duas coisas que eu tenho que fazer. Primeiro que eu não posso flodar tiro assim, e o tiro tem que ir pra cima. Então vamos botar primeiro o tiro indo pra cima. Com um set velocity aqui, Y. E pra cima é negativo. Deixa eu ver. Positivo, vamos tentar. Negativo. Então, vou colocar menos 100. Então já está funcionante. E eu vou colocar isso aqui em uma variável, do mesmo jeito que a gente fez antes. Então vou colocar laser shot speed. Velocity. Vou colocar uns 200. Aliás, você tem que ser mais rápido que a nave, né? Então uns 400. Ups. O que tem que ter antes? Perfeito. Se eu aperto espaço, ele atira. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um cooldown pra eu não poder flodar de tiro assim. E tem uma... pode falar. Não, você vai falar que ficou legal assim, mano. É uma metralhadora no bagulho. Mas vamos colocar um cooldown. E tem várias formas de fazer isso. Só que eu vou fazer da forma mais um pouco gambiarra, mas que funciona. Que é o quê? Eu tenho que ver se o meu cooldown ainda não acabou para poder fazer um tiro. Então, antes de tudo, vou adicionar aqui um cooldown. This.laser shot cooldown de, sei lá, 1 segundo, que é 1000 milissegundos, ou 500 milissegundos. Vamos ver se 1 segundo tá bom. E para eu poder lidar com isso, eu preciso lidar com o tempo, né? Porque eu tenho que esperar passar 1 segundo. Então, aqui, na minha função de que está reconhecendo se o espaço está apertado, eu vou verificar também se... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, olha só.
Vou criar mais uma variável aqui, vocês já vão entender por quê. Que é this.last shot, que ela vai armazenar o último, quando que foi atirado a última vez. Então vou colocar aqui agora, né? Que é this.time.now. Essa funçãozinha do phase, ela pega o tempo atual, quando essa variável é declarada. Então, quando você começa o jogo, a última vez que você atirou foi quando você começou, entre aspas, né? E com isso agora tem que verificar se o tempo atual do jogo ele é maior que o tempo last shot. Vocês já vão entender quando a gente terminar, beleza? Só que antes, eu preciso atualizar isso aqui, né? Cada vez que eu atirar. Então, this.last shot vai receber o tempo de agora mais o cooldown. Beleza. Vamos ver se está funcionando. Beleza, mesmo se eu segurar o espaço, ele atira uma vez a cada segundo. E agora vamos entender o que a gente fez. Primeiro a gente declarou essas duas variáveis aqui. A primeira é o tempo de cooldown e a segunda é o tempo que armazena a última vez que eu atirei. Então, se eu atirei aqui, o phaser vai computar que eu atirei no tempo, sei lá, sábado, 4 de março, 9h55. Então, isso que o phaser entende. E aqui embaixo, quando eu apertar espaço, eu tenho que verificar se o tempo de agora é maior do que o tempo que eu já atirei, beleza? E se o tempo de agora for maior, então significa que eu posso atirar de novo. E se eu atirar de novo, então eu tenho que dar um update aqui no tiro, que eu vou adicionar o cooldown. Então, esse tiro last shot aqui, ele vai estar sempre à frente do tempo de agora, com esse cooldown aqui na frente. Então, logo quando eu atirar, esse last shot vai receber o tempo de agora e o cooldown, então ele vai estar à frente. E aí, quando o tempo de agora passar esse tempo à frente, aí sim eu vou poder atirar de novo. Então, é uma forma de não flodar, só que eu tô achando que tá muito devagar. Vou botar 500 aqui. Beleza. Tá melhorzinho um pouquinho. E agora, o que eu vou fazer, bem simples, é dar uma tratativa de performance nisso aqui. E para eu tratar a performance, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que um tiro passar daqui, ó, da minha tela, eu quero deletar ele da existência, porque não faz sentido continuar carregando ele indo pro infinito. Então, eu preciso iterar por todos os tiros nesse grupo, e aqui entra o real motivo pelo qual a gente criou esse grupo. Então vamos lá. Laser shots. .iterate. Tem que colocar um children antes. Iterate. E aqui posso colocar uma função aqui, function tal. Só que eu vou deixar um pouco mais elegante, colocando uma arrow function. Beleza? Não sei se vocês já estão familiarizados com esse tipo de sintaxe. Mas... Matheus, eu não estou familiarizado, cara. Você poderia me explicar, mano? Ó, vamos lá. O que é uma função JavaScript? Função é assim, ó. Tem uma função, nome da função, da função, e aqui tem alguma coisa que ela faz. Perfeito? Perfeito, mano. E aí, naturalmente, as funções tendem a retornar alguma coisa. Então, retorne texto. Então, isso aqui é o escopo de uma função de forma padrão, que tem várias linguagens aí. O que a arrow function faz? Ela faz isso tudo aqui numa linha só. Então, primeiro, eu não preciso do nome da função se eu estou chamando ela aqui. Então, a primeira coisa que eu não vou ter é o nome da função. Apaga isso. Outra coisa, a arrow function, por si só, ela sempre vai ser uma função. Então, também não preciso disso. Só que eu preciso identificar que é uma função de fato. Então, o que eu vou fazer? Coloco essa setinha aqui. O JavaScript já entende que isso aqui é uma arrow function. E aí, como toda função, eu sei que ela sempre vai retornar alguma coisa. Então, quer dizer, não é sempre, mas nesse contexto aqui das arrow functions, ela vai retornar, beleza? Que é esse objeto aqui todo, ó, que tá entre as chaves. Então eu posso tirar isso aqui. Perfeito, mano. Que Perfeito? aula. E aí, aquilo que a gente fez em 3 linhas vira uma linha só, que fica muito mais compacto e fácil de ler. Tranquilo.
E é isso, basicamente. E tem uma coisa interessante, que nas funções eu posso passar parâmetros, e aqui eu vou fazer exatamente isso, só colocando o nome do parâmetro que eu quero receber aqui. E por ser uma função que eu estou iterando por cada um dos laser shots, então o parâmetro que eu vou passar aqui vai ser de laser shot. Então, por cada um dos lasers eu vou tá passando essa função, essa round function. E o que eu quero fazer? Quero testar se esse tiro tá para fora da tela. Então, if laser shot ponto y é maior do que... eu vou colocar aqui uma coisa, mas que a gente já vai mudar. A minha altura é 400 por 600, então a minha altura é 600. Só que para cima é negativo, né? Então, menor que 0. Perfeito? Que se você for parar pra pensar, aqui começa em 0, desce e vai pra cá. Ele deu erro aqui porque eu não continuei. Mas é basicamente isso. Começa no 0 aqui e vai aqui pra até 600. E aí, se o tiro estiver pra cima disso, significa que ele já pode ser destruído. Então, laser shot.destroy. Destroy. E aí, ele vai ser destruído. E pra saber se isso aqui tá funcionando ou não... Calma aí que deu um problema. Deixa eu só ver... Reading Y. O phaser tem isso. Que às vezes a função de update ela dá uma bugada e atualiza mais rápido do que esse shot. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui para verificar se o shot existe, o tiro, se ele existe, verificar se ele tá para cima. Vamos ver se isso resolve. Beleza, resolveu. E o que eu tava falando é o seguinte, vamos ver se isso aqui tá funcionando mesmo. Vamos diminuir isso aqui para, sei lá, 100 pixels. Então vai ter uma linha imaginária de 100 pixels aqui. Que para ele estar sumindo, talvez 500 pixels, não sei. Ali, ó, existe uma linha imaginária aqui de 500. Só que o que eu acho que acontece é que ele pega em relação à nave, talvez. Ele tá pegando em relação à nave. Então, enfim. Tem outra coisa também, ô Matheus? Aperta espaço uma vez e solta. Isso é interessante também. Posso começar outra interação aqui, outra tentativa? Vai lá. Alguém sabe por que se ele apertar espaço só uma vez e soltar, o laser continua indo infinitamente? Dessa vez é valendo mais um ponto na média, hein? Da matéria Desenvolvimento de Jogos com o Matheus Schreiber. Alguém? Tá, eu tenho um chute sim. Opa, muito obrigado, cara. Como é seu nome mesmo, mano? Esse meu nome real, esse meu apelido no Discord, filho. Seu nome real, mano. Beleza, Gustavo. Ô, prazer, Gustavo. Obrigado por responder Prazer. aí, mano. Chuta aí, mano. Fala pra mim. É porque ele só tá checando a posição do tiro enquanto o espaço tá pressionado. Perfeito. Perfeito, que visão. Muito obrigado, Gustavo. Isso. Mais um pontinho na Então- média aí. Pra resolver isso, então, basicamente só tirar dessa função aqui, né? Que ela vai rodar todo frame. Vou tirar uma vez. Só tirar uma vez. Tá, porque tá 500, né? 500 aqui embaixo. Mas eu aperto uma vez, ele já some. Se eu botar o 100 agora, que é mais ou menos ali, ele já some perfeitamente. Que análise, que análise. Beleza, já temos o tiro funcionando. Tem uma coisa aqui que é o seguinte, aqui no jogo original, o tiro ele sai de um dos lados da nave de cada vez, tá vendo aqui? Que é um detalhe bem bacana e traz um nível de dificuldade a mais pro jogo. Só que, como já passou uma hora de workshop, eu vou dar uma corrida, então eu não vou adicionar isso aqui. Mas isso aqui vai estar adicionado como feature lá no código que a gente vai disponibilizar para vocês. Então vocês podem dar uma olhada depois. Inclusive, vocês podem tentar também adicionar. Que Fica aí o desafio. é. Perfeito. Deixa eu só deixar isso aqui em 0. E antes da gente continuar, tá ficando um pouco poluído o nosso update. Então vamos dar uma organizada. Primeiro de tudo, vamos separar isso aqui em funções. Isso aqui é a movimentação da nave. Então vou colocar um
um move. E eu vou passar isso aqui tudo lá pra dentro. E eu posso dar uma ocultada. Aqui eu tenho que chamar. Isso aqui é a lógica de tiro. Então, posso também abstrair daqui e colocar, sei lá, shot. Laser shot. Aqui. E aqui eu chamo isso aqui também. Desse ponto laser shot. Vamos ver se nada quebrou. Beleza. E isso aqui, cara, eu acho que eu vou deixar aqui mesmo. Por enquanto. Na verdade, eu posso passar isso aqui pra lá, né? Aqui pra fora. Perfeito. E aí fica bem mais limpo. Porque a gente já trabalhou nessas coisas, não tem por que a gente ficar olhando pra isso toda hora. Beleza, o que a gente vai adicionar agora? Bom, a gente tá podendo tirar, vamos adicionar um inimigo pra gente atirar em alguma coisa, né? Então, deixa eu só pegar o sprite do inimigo aqui. Vocês vão ver que é muito... Vai ser legal esse sprite, porque ele vai trabalhar um outro conceito, que é o de esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Até agora a gente tava usando um sprite de um momento só da nave, né? Mas o inimigo, se vocês perceberem, ele tem uma certa animação. Aqui no jogo, você vê que ele fica em idle, né? Ele fica se mexendo, piscando o olho, sei lá. E como no Phase a gente não consegue, e também não deve conseguir colocar GIF, porque não é performático, então a gente usa essa configuração aqui, que são vários frames em uma imagem só. E a gente divide isso aqui em vários frames e carrega, manda pro phaser, ó, isso aqui tem que ser, você vai passar por cada peça dessa imagem aqui a cada segundo, por tantos frames, enfim. A gente consegue configurar isso. Então, vamos fazer isso. Aqui no game, eu vou adicionar aqui no preload, this.load. E aqui, eu já não consigo mais adicionar simplesmente a imagem, porque senão vai ser todo estranho. Então, vou adicionar uma sprite sheet, beleza? Que é uma tabela de sprites, traduzir para literal. Dá o nome dela de enemy. E o caminho dela aqui, assets, mg, acho que é alien 1, né? Isso, alien 1 ponto png. PNG. Perfeito. Conferir. PNG. PNG. Beleza. E essa propriedade sprite sheet, ela tem um diferencial que aqui eu posso definir em um objeto JavaScript. Aliás, em uma propriedade, né? Eu posso definir aqui o tamanho do meu frame. Como assim tamanho do meu frame? Você vê aqui na imagem, cada framezinho desse aqui tem um tamanho, beleza? E mais especificamente para essa aqui, ele tem um tamanho de 400 por 400. Tranquilo? Isso é por padrão, tem 29 frames, 30 com esse frame em branco aqui, mas a gente não vai usar. E, enfim, é isso. Inclusive essa imagem tá em 4K, né? Gigantesca, né? A gente poderia diminuir para aumentar a performance também, mas levaria tempo agora, então... Só vou definir aqui o tamanho do nosso frame pro Phaser entender. Para fazer isso é só colocar um frame width de 400 e frame height de 400. Beleza, então já carreguei. Após carregar, eu preciso colocar isso na tela. Então, eu poderia... Não, vou adicionar direto. E eu vou adicionar do mesmo jeito que eu adicionei as outras coisas, com um this.add. Só ver se eu consigo... claro, a gente está lidando com físicas, que esse inimigo vai tomar dano, vai ter colisão. Então, this.add.sprite. Só verificar se é sprite mesmo. Pra saber se eu estou fazendo caquinha. Sim. E, outra coisa muito importante, que a gente vai fazer a mesma coisa. Inclusive, deixa eu já fazer, porque como a gente fez isso aqui nos tiros, que a gente agrupou, né? E os inimigos vão ser a mesma coisa, então this.enemies, vou agrupar eles aqui, this.physics, add group.
Inclusive, é isso mesmo. E aqui, em vez de usar isso aqui, eu vou usar this.enemies.create. Só que isso aqui pode ficar ruim, né? Você adicionar várias vezes, então eu vou adicionar só aqui em cima. Depois eu mexo na função update. E aqui, mesmo esquema, eu vou passar as posições pra ele. Eu vou adicionar no meio da tela mesmo. 200 por 300. Enemy. E fazendo isso, já vi que ele... Bom, talvez esteja um pouco enorme. E também não tem dano, né? Então vamos lá. Primeiro, vou dar um scale nele. Set scale. Vamos, sei lá, 0.1. Resolve. Tá ótimo. Tá até um pouco pequeno demais, né? Mas tá bom. E vocês percebem que ele não tá animado ainda, né? Ele tá parado. Deixa eu até tirar aqui. Então, vamos criar a animação dele, porque o Phaser até então ele sabe que isso é um sprite cheat. Só que ele tá travado no primeiro sprite, porque eu não mandei ele andar pros próximos sprites, não defini frame rate, nem nada. Então, pra eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma animação com a própria funcionalidade do Phaser, chamada Animations Edge. E pra eu criar uma animação, eu tenho que fazer algumas coisas. A primeira preciso dar um nome pra animação. Deixa eu só colocar aqui. Não é Edge, perdão, é Create. E aí recebe um objeto aqui, que é o objeto da animação. O nome a gente coloca na propriedade Key. Vou colocar aqui Enemy Idle. E a animação vai receber frames, que a gente já vai entrar em detalhes. Então vou deixar em branco aqui por enquanto. Outra coisa, a gente tem que definir a frame rate. Vou colocar aqui 60. Vamos ver se vai ficar bom. E eu tenho que dizer pra ele que ele não pode parar, tem que ser infinito. Então, repeat -1, que é infinito. E aqui nos frames, o que eu tenho que passar? Tem que passar a minha sprite sheet. Só que o Phaser tem uma funcionalidade bacana que eu posso escolher quantos desses sprites aqui eu quero passar. Então eu posso colocar uma animação daqui desse primeiro até esse terceiro aqui. Mas eu também posso colocar até esse aqui, até o final. Então eu posso escolher. E para eu fazer isso, eu vou simplesmente vir aqui no frames e eu vou criar um número de frames. Então, animes, generate frame numbers. E aqui eu passo qual sprite que eu estou lidando, que é um enemy. E onde começa e onde termina. Ele start, ele vai começar no frame 0 e vai terminar, como são 30 frames. São 30 frames e o último é em branco. Então são 29 frames. Se são 29 frames, então vai do 0 ao 28. Beleza? Então, cadê? Começa no 0 e vai até o 28. E beleza, depois que eu fiz isso, eu só preciso mandar aqui, quando eu criar um inimigo, tem que dar um play nessa animação. Eu só preciso saber se eu posso fazer isso direto. Deixa eu ver. É isso mesmo, beleza. Então aqui eu já posso dar um play, talvez, vamos ver se funciona assim, senão eu vou fazer aquele iterate. Enemy idle, né? Idle. Vamos ver. Ainda não foi, então tem que fazer o iterate. This.enemies.children.iterate. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, uma iron function. Vou passar para ela o inimigo. E o inimigo.play. Aqui eu boto enemy idle. Ah, você resolveu não funcionar então. Você não colocou play não, mano. Você colocou ponto display list. Porra, tô cego? Que isso, família? Mas o problema, acho que você tá criando a animação depois, pô. Pro juvenil. Pô, Vinícius, eu ia fazer mais uma interação com o público, cara. Foi mal. Verdade. E aqui já temos... Nossa senhora, calma que tá muito rápido. Vou botar pra 40. Tá bacaninha já. E antes de eu escalar ela, deixar ela pequenininha e tal,
Vamos fazer o seguinte, se vocês perceberem aqui no jogo, o bicho ele tem uma animação de morte já. Ai, às vezes o freezer buga. Ele tem uma animaçãozinha de morte. Então vamos botar isso aqui direto já. Deixa eu só pegar o sprite da morte. Matheus, Oi. só falar que a gente já tá aqui há 1 hora. Será que não acha que é justo dar uns 5 minutinhos de pausa, não? Pegar um café? Ah, poderemos. Todo mundo de acordo? Todos de Gente, acordo aí, rapaziada? Faz um pause de 5 minutos. 10h20 a gente tá de volta. 10. 10 minutinhos? 10 e Ok. 20. 10h25 a gente tá de volta, então. Isso, perfeito. 10h25 então. A gente volta. Vai lá, bebe uma água, estica as pernas, toma um sol. E. Alguns mano estão precisando de um sol aí, né? Tipo. tipo. E depois a gente volta com um jogo no gás, beleza? Então, até daqui a pouco. Beleza. Eu.